estruturas em equilíbrio, devemos relembrar as duas condições de equilíbrio que aprendemos. A primeira condição se refere em relação à translação. Então, somatório das forças igual a zero. A segunda condição de equilíbrio se refere ao equilíbrio em rotação. Um sistema binário, a somatória dos torques é diferente de zero, portanto, ocorre a rotação. Então, imagine aqui um segmento com força menos F e mais F. Tanto menos F quanto mais F exerce um torque positivo nesse segmento, pois adotamos como convenção de sinais que o torque no sentido anti-horário será positivo. Então, temos aqui braço L sobre 2 vezes módulo de F e braço L sobre 2 vezes o módulo de F. Ok? Lembre que o sinal do torque é definido pela regra da mão direita. Um sistema binário, né, de acordo com essa simbologia, temos aqui essas duas representações. Já corpos em equilíbrio sujeito a apenas duas forças, devemos recordar que a somatória das duas forças deve ser nula e os torques exercidos por essas duas forças deve ser nula. Então, se fôssemos representar esse segmento aqui, teríamos as forças F1 e F2, como mostrado por esses vetores em vermelho. Hoje vamos estudar pórticos e máquinas simples. Uma estrutura chamada de pórtico ou máquina, se pelo menos um de seus elementos for um elemento multiforça. E que vem a ser esse elemento multiforça? Ele é definido como aquele no qual atuam 3 ou mais forças, ou podem atuar 2 forças e 2 ou mais conjugados a um dos elementos. Já os pórticos são estruturas projetadas para suportar cargas e geralmente são fixas. As máquinas são estruturas com partes móveis, como alicates, ferramentas, ok? E são projetadas para transmitir forças ou conjugados. Então, aqui temos a estrutura de um pórtico, tá? Aqui tem em relação horizontal é 30 graus e o ângulo que o conjugado a ele aqui tem em relação horizontal é 60 graus. Está sendo uma força na vertical de 800 newtons em C. A distância de C em relação à articulação seria 650 milímetros mais 300 milímetros. Ok? Então, como calcularíamos isso? Né? O processo é muito semelhante ao que vocês já estudaram aí no início do ano. Vamos dividir essa estrutura em duas partes. Essa trave principal AC e a trave BD. Ok? Se fizermos o DCL da trave AC, em uma articulação temos componente horizontal e vertical, temos a componente vertical 800 newtons e as forças que atuam em B poderíamos separar aqui em duas componentes. Então, tudo que sabemos para resolver encontrar essas forças que atuam nesses elementos é a primeira condição de equilíbrio e a segunda condição de equilíbrio. Pela primeira condição de equilíbrio, sabemos que a somatória das forças deve ser nula na direção x e na direção y. Então, temos duas equações, ok? Mas 4 incógnitas. Com duas equações e 4 incógnitas, não conseguiríamos resolver esse sistema matematicamente. Então, aplicaremos agora a segunda condição de equilíbrio, adotando o torque no sentido anti-horário como sendo positivo. Ok? Adotando o polo em A, temos o torque de BY, que está numa distância, nessa linha pontilhada aqui, um torque positivo, seguindo a regrinha da mão direita, e essa distância projetada na direção x é o 650 milímetros vezes cosseno 30. Né? Lembra que devemos converter esses 150 milímetros para metros. Ok? Bx, né? Em relação, imagina a linha de ação de força que passa pelo Bx. A distância do polo a essa linha de ação de forças equivale a essa distânciazinha aqui em lilás, ok? Então, seria a projeção desses 650 milímetros na direção y. Então, vezes seno 30. Ó, de novo, convertemos para metros. O braço deve estar em metros. E o torque exercido por Bx, de acordo com a nossa convenção de sinais, é um torque negativo, ok? E, finalmente, temos o torque da força aplicada, que é de 800 newtons, né? Então, ela também exerce um torque negativo, né? O sinal está aqui, ó, menos. O braço é a soma de 650 mais 300 milímetros convertido aqui para metros, né? E a projeção desse braço na direção x, porque aqui, ó, temos a linha de ação de forças, a distância dessa linha de ação de forças em relação ao polo
é exatamente essa distância aqui, ó, por onde estou passando aqui o mouse, ok? Então, seria 950 cosseno 30. Teríamos uma terceira equação, ok? Para resolvermos este problema, né, precisamos, como já comentado anteriormente, de 4 equações, uma vez que temos 4 incógnitas. Então, uma quarta equação, por exemplo, seria possível obter analisando o conjugado a essa trave aqui, que seria o segmento BD, ok? Então, só que a grande diferença em relação ao que vocês vêm estudando é que quando vamos fazer o DCL do conjugado, precisamos lembrar da terceira lei de Newton e estabelecer o par ação e reação. Se, como hipótese inicial, vocês assumiram que B de x está nessa direção no segmento AC, quando vocês forem fazer o DCL do segmento BD, B de x deve estar na direção oposta. Lembra do par ação e reação. Para concluirmos, então, a nossa análise, a sugestão seria analisar a segunda condição de equilíbrio colocando um polo em D. Assim, acharíamos uma relação entre Bx e By e resolveria o nosso sistema de equações. Ok? Tentem em casa. Bem, como comentado inicialmente, máquinas são estruturas com partes móveis. Então, temos, por exemplo, um alicate aqui, né? Onde temos um pino de conexão com duas partes desse alicate, essa parte e esta parte aqui. E nas hastes desse alicate, estamos fazendo uma força de 80 newtons, ok? E temos uma outra estrutura aqui, onde é realizada uma força P, tá? Cuidado que esse P não é um P de peso, é um P de força externa aplicada aqui nessa estrutura, tá? Em relação horizontal, essa força P forma um ângulo θ, ok? Então, vamos entender, por exemplo, como faríamos a análise desse alicate. Então, podemos escolher essa parte do alicate ou essa outra parte aqui. Nesse DCL foi escolhida a parte aqui, indicada pelo mouse, ok? Então, quando você pressiona as alças do alicate, a garra aqui do alicate faz uma força F para baixo no parafuso. Note que temos que ter maior cuidado que no DCL do alicate devemos desenhar a força que é exercida no alicate, não a força que ele exerce na peça. Então, quando pressionamos a alça, ele faz uma força para baixo, por ação e reação, essa peça aqui faz uma força para cima no alicate, ok? Então, como estamos desenhando essa parte aqui, né? Temos uma força de 80 newtons sendo exercida aqui. Notem que ambas as forças aqui são verticais. Então, a força que atua nesse pino também deve ser uma força vertical, ok? Então, quando comprimimos a haste, o alicate pressiona uma força de contato para cima. Então, por ação e reação, o pino exerce em A uma força de reação para baixo, obedecendo a terceira lei de Newton, ok? No mais, basta aplicarmos a primeira e a segunda condição de equilíbrio. Então, a primeira, que é a somatória das forças igual a zero, temos F menos A mais 80 igual a zero. A segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, temos um torque negativo exercido por F. Tome o cuidado que o braço deve estar em metros. Então, 35 dividido por 1000 é 0,035, ok? Então, torque negativo exercido por F e temos um torque positivo sendo exercido pela força de 80 newtons, ok? Então, de novo, convertemos 95 para metros. Então, combinando essas duas equações, devemos ser capazes aí de encontrar F e a força de reação no pino. Tá? Então, diagrama de corpo livre, sistema multicorpos. Então, aqui, por exemplo, temos uma treliça, uma força externa P, esse P não é P de peso. Aqui temos uma articulação, então tem duas componentes. Se vocês recordarem lá na primeira aula do ano sobre DCL, essa estrutura aqui é similar ao do rolete, então possui apenas uma componente, que é a componente normal. Ok? Se temos uma viga engastada, né, na parede, lembra que as vigas engastadas têm um DCL similar a uma articulação de pino fixo, ou seja, existe, além da componente vertical e horizontal, existe um torque onde a viga foi engastada, ok?
De resto, força F3, F2, F1, né? Aqui o peso da estrutura não é desprezível, então também tem a força-peso. No anterior, né, não foi considerado aí o peso dos segmentos. O peso do segmento foi assumido ser desprezível quando comparada a essa força externa P. Ok? Terceiro, então temos uma viga aqui apoiada num degrau no ponto A e temos uma articulação em B. P, de novo, é uma força externa sendo aplicada. Então, na articulação temos duas componentes, essa força externa em P, o peso da viga aqui não foi desprezado, tá? Em A, se você traçar uma tangente aqui, a normal deve ser perpendicular a essa tangente, que é devido ao contato com A. E aqui é a simbologia utilizada para binários. Ok? E no quarto exemplo, temos um sistema interconectado, de corpos interconectados, sendo analisados aqui como unidade, ou seja, aqui seria o DCL da estrutura externa. Ok? Então, P seria a força externa sendo aplicada, o peso nessa estrutura, os elementos que compõem essa estrutura foi considerado desprezível. Aqui temos o peso da carga, né, que na verdade ela é exercida aqui através de tração nesse cabo que está conectado à polia. Aqui temos uma articulação, portanto temos componentes horizontal e vertical. E aqui temos um rolete, que é uma componente vertical. Então vamos aos cálculos propriamente ditos. O primeiro exemplo que gostaria de discutir hoje é o seguinte. Determine os componentes de todas as forças que atuam nos elementos do pórtico mostrado ao lado. Ok? Então veja, temos um pórtico com uma articulação em A e uma articulação em C. Podemos separar esse pórtico em dois segmentos, no AB e no BC. Ok? Para a formatação, adotamos que todos os dados fornecidos pelo problema estão com 2 AS. Ok? Então veja lá. Primeira condição, formos desenhar o DCL da primeira parte, do segmento AB. Então, veja, temos a força externa de 5 kN e precisamos assumir alguma direção e sentido para as forças que atuam na articulação A e no ponto de conexão com seu conjugado B, em B. Ok? Somatória das forças em X deve ser igual a zero, então temos que AX mais BX igual a zero. Somatória das forças em Y deve ser nula, então a Y mais BY menos 5 kN igual a zero. Correto? Pela segunda condição de equilíbrio, colocando o polo em A, podemos também obter uma terceira equação. Então, veremos que, colocando o polo em A, temos, e adotando o torque no sentido anti-horário como sendo positivo, 5 kN, tá? Imagine essa linha de ação de forças, a distância do polo até a linha de ação de forças é 1,5, é um torque negativo, ok? BY, imagine a linha de ação de forças que passa por BY. O braço seria a distância do polo até essa linha de ação de forças. Então, seria 1,5 mais 1,5, 3. Ok? BY exerce um torque positivo, basta lembrarmos da regra da mão direita. E BX, né? Imagine a linha de ação de forças que passa por aqui. A distância dessa linha em relação ao polo é de 6. Tá? O braço parte do polo em direção à linha de ação de forças. Então, o torque de BX é um torque negativo. Com isso, temos 3 equações. Contudo, basta verificarmos que a gente possui 4 incógnitas. Necessitaríamos analisar o sistema obtendo mais uma equação. Uma das soluções possíveis seria analisar o seu conjugado BC, ok? Então, se formos analisar o conjugado BC, vamos fazer o DCL. Então, o que já discutimos anteriormente é que quando vamos analisar um conjugado, não podemos esquecer da terceira lei de Newton. Se assumimos inicialmente que BX no segmento AB atua nesse sentido e BY nesse, quando formos realizar o DCL do segmento BC, temos que inverter o sentido, devido à terceira lei de Newton, para ação e reação. Então, aplicando a primeira condição de equilíbrio nesse segmento, na direção x, eu tenho Cx menos Bx, mais Cy
menos BY. Então, me fornece que CX igual a BX e CY igual a BY. E podemos também aplicar a segunda condição de equilíbrio, que é colocando o polo em C. Então, temos que BY vezes o braço, que está nesse sentido, que é 3, ok? Realizando um torque positivo, ok? Então, imagine aqui a linha de ação de forças que passa por BX. A distância também é 3 e o torque também é positivo. Deve ser igual a 0. Então, 3BY mais 3BX igual a 0. Bom, isso implica que BY é igual a menos BX. Então, agora temos um sistema aí de 6 equações. Então, inicialmente, utilizando a equação 6 e substituindo na equação 3, verificamos que BX é menos BY, então concluímos que BY é 0,83 kN. Então, BX é menos 0,83 kN. Tá? Esse menos se deve à hipótese inicial. Inicialmente assumimos que BX estava nesse sentido. E verificamos que ele possui um sinal negativo, significa que o sentido adotado inicialmente deveria ser oposto. Ok? Não é necessário refazer todos os cálculos, basta justificar no final de sua análise. Continuando a análise do sistema, vamos utilizar a equação 4 e 5 e, com isso, podemos determinar Cx e Cy. Então, Cx, que é igual a Bx, também vai ser negativo, também significa que o sentido adotado inicialmente deveria ser oposto, e Cy é mais 80. Então, agora vamos determinar a x e a y utilizando as equações 1 e 2. A equação 1 nos mostra que a x igual a menos bx, portanto, é mais 0,83 kN. E a y é mais 5 menos by. Então, seria mais 5 menos 0,83, sendo 4,2 kN. Então, apresentamos as respostas aqui. Note que Bx deveria ser adotado no sentido oposto ao adotado inicialmente, assim como Cx. Né? Então, rapidamente analisando, temos By, que é 0,83, mais AY, que é 4,2. Isso tem que ser igual aos 5 kN, que está em sentido oposto. AX, 0,83 kN. Bx deveria ser adotado no sentido da direita para a esquerda. Então, tendo como resultante AX com mais 0,83 com menos 0,83, seria a resultante nula. Ok? Vamos ao exemplo 2. O pórtico suporta a força de 400 kg da forma mostrada. Despreze o peso dos elementos em comparação com as forças induzidas pela carga e calcule as componentes horizontais e verticais de todas as forças que agem em cada um dos elementos. Correto? Então, a primeira coisa que podemos fazer é o DCL da estrutura externa. Lembre que quando vamos fazer um DCL de estrutura externa, a gente deve pegar apenas o contorno. Esses detalhes internos que o segmento CE tem aqui com seu conjugado, né? Detalhes aqui do pino que conecta a polia em F, etc., não entra na DCL da estrutura externa. E é o DCL da estrutura. Note que aqui não está representada a carga. Ok? Então, na estrutura externa, temos as forças em AX, AY, que é uma articulação. Aqui é uma estrutura tipo rolete, que temos a força perpendicular. E aqui temos a tração sendo exercida por esse fio aqui, nesse ponto. Note que essa tração é exatamente igual à força-peso da carga. Então, aqui já está apresentada a conta de 0,400, sendo convertido vezes 9,81, para termos uma resposta em quilonewtons. Okay? Então, primeiramente, vamos usar a segunda condição de equilíbrio, colocar o polo em A e calcular e montarmos a equação do torque. Né? Então, polo em A, temos braço em cima de força. Então, 1,5 mais 1,5 dá 3, 4,5 dá 5. Né? 5 vezes... Então, vamos analisar o torque exercido por essa tração que existe na corda. Né? Se a gente analisar a carga aqui, a tração que existe na corda é exatamente igual à força-peso. Então, vamos converter a unidade aqui, multiplicar por 10 a menos 3, para já obtermos a resposta em quilonewtons, né? Vezes o braço, que é essa distância aqui.
3 mais 2, mais esse raio da polia que é meio, formando então a medida de 5,5, tá? Esse torque é um torque negativo, adotando a convenção de sinais que no sentido anti-horário o torque é positivo. Isolando D, então, teremos 4,3 kN. Aplicando a primeira condição de equilíbrio nessa estrutura, temos D menos AX igual a zero, portanto, AX será igual a D. Ok? AY menos essa força-peso aqui em kN me dá um AY de 3,92 kN, que arredondando para 2AS fica igual a 3,9 kN. O módulo de A é a raiz quadrada da combinação de AX ao quadrado mais AY ao quadrado, sendo igual a 5,8 kN. Contudo, observamos que, analisando a estrutura externa, não conseguimos obter informações sobre as forças que atuam nos outros pontos, no B, no C, no E e no F. Para isso, será necessário analisarmos as forças nos segmentos separadamente. A princípio, vamos analisar a polia e a carga. Como já comentamos, a tração na corda é exatamente igual à força-peso. Ok? Se colocarmos a resposta com 2AS, seria 3,9 kN. Quando vamos analisar a força na polia, precisamos nos lembrar que estamos admitindo uma corda ideal, isso é, massa desprezível e inextensível. E a polia também não possui massa. Portanto, a tensão na corda, devido ao par ação e reação da tensão que existe aqui na carga, vai ser exatamente igual à tensão na corda nesse ponto da polia. Ok? Agora, analisando a força de reação no pino, temos que ter em mente que a somatória das forças em Y deve ser igual a zero e a somatória das forças de X igual a zero. Dessa forma, a força de reação Fx tem a mesma intensidade que a força nessa região da corda. Contudo, sentido oposto. De maneira análoga, a intensidade dessa força Fy de reação no pino é em módulo igual à força da tensão na corda nesse sentido. Ok? Então, vamos analisar agora o segmento BE. Então, admitimos inicialmente um sentido para BX e para BY, para EX e para EY, mas, como já analisamos o ponto F de conexão, devemos respeitar a terceira lei de Newton. Veja, a força de reação em X na polia, aqui no pino, está no sentido da esquerda para a direita, e de Y de baixo para cima. Desta forma, no conjugado, nesse segmento, elas devem estar da direita para a esquerda, que é o sentido oposto em X, e de cima para baixo, que é o sentido oposto em Y. Ok? Então, se aplicarmos a segunda condição de equilíbrio colocando o polo em B, né, verificaremos que tanto EX quanto essa componente de reação Fx estão na mesma linha de ação de força do polo. Portanto, não exercem torque. As únicas componentes que exercerão torque são EY e essa componente aqui de 3,92 kN. Então, calculando o torque de EY, seria essa distância aqui, que olhando na figura é igual a 3 metros, vezes EY, né? E essa distância é um torque positivo. E o torque exercido por essa força na vertical de 3,9 kN, né, está numa distância de 5 metros. Ok? Só que colocando o braço, a origem do braço no ponto B, né, notaríamos que o vetor braço vai da esquerda para a direita. Portanto, teremos um torque negativo. Essa seria a nossa primeira equação referente a esse segmento BF. Por outro lado, conseguiremos também analisar a primeira condição de equilíbrio, que é a somatória na direção X, né? Menos Bx mais Ex mais essa componente Fx, que na verdade é negativa, então fica menos 3,92. E na direção Y, que é mais EY menos BY menos 3,92 kN. Então conseguimos extrair aí de informações 3 equações. Contudo, né, precisamos analisar mais algum segmento para conseguirmos fazer o sistema convergir e obtermos a intensidade das forças em cada ponto. Por isso, vamos analisar o segmento CE, que é um segmento a princípio mais simples do que o AD. O AD teria mais pontos aqui a serem analisados. Ok? Então, no CE, como a gente não fez nenhum tratamento em relação ao ponto C ainda, podemos assumir um sentido inicial.
aleatoriamente. Já no ponto E, se admitirmos no segmento BF que EX está da esquerda para a direita e EY de baixo para cima, quando formos fazer o DCL do CE, EX tem que estar no sentido oposto, obedecendo à terceira lei de Newton, para ação e reação. De mesma forma, o EY. Desta forma, aplicando a segunda condição de equilíbrio e colocando o polo em C, notamos que o torque de EX, né, o torque causado pela força de EX, é um torque positivo. E o braço, né, para acharmos o braço desta força aqui, basta pensarmos em linha de ação de forças. Essa linha de ação de forças está numa distância de 1,5 metros em relação ao polo C. Ok? De mesma forma, podemos calcular o torque de EY, tá? Que será um torque negativo. Veja, o braço tem origem no polo C, se estende aqui até essa linha de ação de forças. Tá? Essa distância é 3 metros, então ficaria menos 3 EY. Desta forma, concluímos que EY é metade de EX. Se aplicarmos a primeira condição de equilíbrio nesse segmento, verificamos que CX tem que ser igual a EX e CY tem que ser igual a EY. Ok? Então, desta forma, conseguimos aí obter 6 equações, né? Então, a equação 1 me fornece que EY é 6,5 kN. Como a gente sabe que EY é igual a EX sobre 2, então EX será igual a 13 kN. Utilizando a equação 3, né, e substituindo o valor de EY, encontramos o valor de BY. Ok? Pela equação 2, sabendo o valor de EX, conseguimos extrair informação sobre qual o valor de BX. Né? Porque BX, passando para o lado de cá, vai ser igual a EX menos 3,92. Com uma resposta com 2 AS, né, a menos de alguns arredondamentos que tenham sido realizados durante as contas, isso seria igual a 9,1 kN. E, finalmente, como CX igual a EX e CY igual a EY, podemos concluir que CX será igual a 13 kN e CY igual a 6,5 kN. Então, temos aqui as nossas respostas. Coincidentemente ou não, todas as respostas deram positivas, então os sentidos assumidos inicialmente, as hipóteses iniciais, estão corretas. Mas caso tivessem dado algum valor negativo, não seria necessário refazer as contas. Bastaria indicar que o sentido adotado inicialmente deveria ser o oposto. Ok? Bom estudo a todos, boa sorte e vejam a videoaula a respeito dos exercícios dessa aula de teoria.